a Deus. Queridos irmãos, então abra sua Bíblia para meditar conosco, refletir no ensino da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo escreveu essa sua primeira carta ao jovem obreiro chamado Timóteo. Tão importante a carta para aquele jovem que o seu conteúdo serviu não só para ele, mas para todas as igrejas cristãs ao longo da história. E até agora no século 21, não é? Está servindo para nós aqui e em qualquer parte do mundo. Então no versículo 20, já no 5, ele diz que qual é a finalidade do mandamento. E já vimos que o mandamento aqui é um resumo do que significa a doutrina, o ensino de Deus, a sã doutrina, a palavra de Deus, não é? Ele diz, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, já falamos nisso, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Eu tenho aqui, irmãos, uma anotação que eu trouxe, já dei esse estudo em vários lugares, sobre o que é uma boa consciência. Uma boa consciência, quando a Bíblia diz que algo é bom, não é no sentido relativo, é no sentido pleno, entende? O que é uma boa consciência? O que é uma boa consciência? Consciência é essa faculdade que tem dentro de você, que lhe faz sentir em que posição você está. Se você está certo, se você está errado, se você está de acordo com aquilo em que você crê ou não. Consciência quer dizer a ciência de si mesmo. Consciência. Ciência consigo mesmo, não é verdade? Então, a finalidade da palavra de Deus é dar a caridade de um coração puro. Já falamos sobre isso. Hoje vamos falar um pouco sobre o que é essa boa consciência. Existem vários tipos de consciência na Bíblia. E no meu estudo aqui eu pude, meus irmãos, vocês terem uma ideia. O estudo que eu dei já para jovens, já dei em vários lugares do Brasil. Tipo de consciência, olha, a boa consciência, está nesse texto aqui. Nós temos uma consciência sem ofensa. Tudo isso que Deus quer. Uma consciência obediente. Também tem a consciência fraca. Cuidado, irmão. Tem gente que tem a consciência fraca. E o pior deles é a consciência cauterizada. Misericórdia. Consciência cauterizada, irmão. A palavra cauterizada vem de cautério, não é? E significa queimar. Consciência queimada, insensível. A palavra de Deus, ela é pregada para nós, ensinada para nos dar uma consciência boa, uma consciência sem ofensa, uma consciência que agrada a Deus, e não a consciência cauterizada, queimada. Quem já fez tratamento de dente, às vezes o dentista diz que cauterizou. Sabe o que foi que ele fez? Queimou. Cauterizou o nervo, tirou a sensibilidade do nervo do dente. Pois bem, se você não tiver cuidado com a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, você vai acabar tendo uma consciência cauterizada. É o pior tipo. É uma consciência que não sente mais nada. Insensível, meu irmão. Insensível, isso é muito perigoso. É um tipo terrível. Sabe o que é? Por exemplo, a pessoa começa na igreja com os novos convertidos e dão muito valor à palavra, e aquilo que é pregado, que é pecado, eles procuram se afastar. Aí a vida cristã vai decorrendo e daqui a pouco a pessoa já começa a racionalizar as coisas, já começa a ver na internet alguns vídeos, já começa a ver o mau exemplo de A e de B, e diz assim, não,
aquilo que eu pensei que era pecado não é bem assim. Aí vai vendo o pecado de outra maneira, não é? Daqui a pouco vai se acostumando com o pecado. Vai se acostumando com o pecado. A consciência vai ficando, perdendo a sensibilidade. Vai perdendo a sensibilidade. Tem crente, por exemplo, que não assistia porcaria de novela, mas começa a assistir e começa a achar bom. E aquela patifaria que tem ali já não causa mais aborrecimento, estranheza. Não. Tem que entender, isso é assim mesmo e tal. O diabo vai cauterizando a consciência da pessoa. Devagarzinho, entende? Devagarzinho. Ele vê, por exemplo, me lembro quando começou a ver primeiro beijo na boca na televisão. Menino, teve gente que se espantou. Que vergonha! Que absurdo! Eu pergunto, hoje alguém se estranha a isso? Não. Porque foi se acostumando com aquilo que vai passando como costume, como cultura. Antigamente, por exemplo, quando aparecia um homossexual num lugar, ele era mal visto. Na televisão, absurdo. Hoje é tudo muito tranquilo, tudo aprovado. A sociedade não questiona mais. Por quê? Foi racionalizando o pecado. Ou seja, racionalizar quer dizer fazer as coisas segundo a razão humana. Porque o referencial das pessoas que não têm Deus, o referencial é a televisão, é a universidade, é a escola, é a filosofia, é a cultura. Pronto. A cultura aceita, isso não tem problema. A lei aprova, está tudo ok. Não. Mas o crente, se ele tiver consciência cristã, o seu referencial não é a cultura, o seu referencial é a palavra de Deus. Você quer saber se sua consciência é uma boa consciência? Compare com a palavra de Deus. Compare com a Bíblia. Então as pessoas começam, meu irmão, a fazer coisas e quando começa a fazer coisa errada, a consciência acusa. Olha, você está errado. Não, você está errado. Você está pecando. Aí depois começa a descobrir. Não é bem assim. Não é bem assim. E vai enganando a si mesmo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3,13. É o livro seguinte, não é? Segundo Timóteo capítulo 3. O que é que diz ali? Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Homens maus e enganadores, eles vão de mal a pior, na televisão, na internet, nas escolas, em igrejas, enganando e sendo enganados. Mas sabe o que Paulo diz para o seu discípulo Timóteo? Leia o versículo seguinte nesse texto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Dê glória a Deus por isso. E o versículo seguinte diz: toda a escritura, com E maiúsculo, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Dê glória a Deus por isso. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Você quer ter uma boa consciência? Tem que fazer isso. Lembrar-se da palavra, do ensino, do que Jesus ensinou. Então, consciência cauterizada é a consciência que não tem mais sensibilidade para o pecado. Mente, engana, rouba, adultera, fornica, se prostitui, é gay, mas fica tranquilo.
Não, Deus, e veja como Satanás engana. Deus é um pai bom, é maravilhoso. Ele não vai jogar seus filhos no inferno. Se você não tem coragem de jogar um filho seu para o inferno, como é que Deus, que é tão maravilhoso, vai querer que seu filho vá para o inferno? Está vendo o processo de racionalização? Isso é racionalização. Deus é bom, Deus é amor. Só que esquece que a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, que Deus é a suprema justiça. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Salmo 9, versículo 17, não é a televisão que diz, nem a faculdade. Salmo 9, versículo 17, está a sentença de toda essa parte da humanidade, que é a maior parte, que não quer saber de Deus. Salmo 9, versículo 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as pessoas que não querem saber de Deus. Aí, sentença está dada. Então, cuidado com a racionalização quanto ao pecado. A racionalização é um processo que vai insensibilizando a consciência. Entende, irmão? É terrível esse processo. Vai queimando a consciência. Então, que Deus nos ajude a ter uma boa consciência, como diz aqui a palavra, não é? O fim do mandamento é isso, dá uma boa consciência. Paulo diz: não esqueça as sagradas letras que tens aprendido desde a tua meninice, e que podem fazer-te sábio para a salvação. Dê glória a Deus. Tem muita gente querendo fazer graduação, mestrado, especialização, doutorado, pós-doutorado. Nada disso está errado. Eu fiz até mestrado, não é? Não fiz doutorado porque achei por bem sair da universidade para servir melhor a Deus no tempo da minha aposentadoria. Graças a Deus. Mas essa sabedoria do homem, irmão, ela não faz você sábio para a salvação, não. Ela faz você sábio para viver nessa vida, para ser um bom profissional, um bom professor, um bom advogado, um bom médico, etc. Um bom profissional, um bom cidadão, tudo bem, mas para a salvação não. Para a salvação é a palavra de Deus, é a sabedoria de Deus, essa que lhe faz você sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Não é? É muito sério isso. Então, a consciência. Vamos ver aqui algumas características de uma boa consciência. Aqui é só um extratozinho desse estudo. Uma consciência que não anda com astúcia. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. 2 Coríntios capítulo 4. Glória a Deus. Versículo 1 e 2 diz assim. 2 Coríntios 4, 1. Olha o que diz. Quando eu disser 2, você lê comigo, tá? 1, 2. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Amém, meus irmãos? Boa consciência não anda com astúcia. Tem gente que é astuciosa, né, irmão? Até mesmo na igreja, de vez em quando aparece um astucioso, uma astuciosa, querendo enganar, querendo falsificar as coisas para tirar proveito. Cuidado que Deus anota tudo, Deus vê tudo. Eu vejo só o rosto dos irmãos e os irmãos veem o meu rosto, mas Deus vê o coração, Deus vê o interior. Louvado seja o nome de Jesus. Então, uma característica de uma boa consciência cristã: não anda com astúcia. Astúcia é engano, astúcia trapaça. Viu, irmão? Deus nos guarda. Segundo lugar, não falsifica a palavra de Deus.
ainda em 2 Coríntios 4, 2, que diz aqui: nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendando de todo homem na presença de Deus, a consciência de todo homem. Então, não tem astúcia, nem falsifica a palavra de Deus, né? Tem gente que agora está querendo usar a interpretação da Bíblia, não é? Como disse uma dessas pessoas astuciosa. Não, nós temos que analisar a Bíblia e interpretar a Bíblia à luz da cultura atual. Onde é que tem isso na Bíblia? Interpretar a Bíblia à luz da cultura atual? Não, senhor. A Bíblia tem que ser interpretada à luz dela própria, pois a Bíblia, a palavra de Deus é a luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, diz a Bíblia. Salmo 119, versículo 105, não é? João 17, 17, Jesus disse aos seus discípulos, orando ao Pai pelos discípulos: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Dê glória a Deus por isto. E ele próprio disse: eu sou a verdade. Então, querido, não tem astúcia nem falsifica, não usa a palavra de Deus com desonestidade, tendo um verdadeiro coração. Hebreus 10, 22. Coração aqui quer dizer interior, não é? Hebreus capítulo 10, versículo 22. O que é que está escrito ali? 22, vamos ler, meus irmãos? Vamos ler agora. Quando eu disser 2, você lê comigo. Hebreus 10, 22. 1, 2. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Dá glória a Deus por isso. Tendo os corações purificados da má consciência, irmão. E o 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Dê glória a Deus por isto. Então, você tem uma boa consciência, você tem um verdadeiro interior, um verdadeiro coração, não é? Glória a Deus. Outra característica de uma boa consciência, ela é purificada pelo sangue de Jesus. Hebreus 9, 14, vamos lá. Esse mesmo livro, avança aí, volta um pouquinho, né? Hebreus 9, 14. Hebreus 9, 14. Vamos ler todos juntos? Quando disser 1, 2. 1, 2. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo. Então o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus purifica a nossa consciência. É o sangue de Jesus. A palavra purifica. O sangue de Jesus purifica também. Aquele sangue que foi derramado na cruz não vai cair em você como gota líquida, não. Mas quer dizer, o efeito espiritual, a influência daquele sacrifício de Jesus, ele perdura eternamente. Então o sangue de Jesus, diz a Bíblia, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus purifica a sua consciência. Como? Você vai lendo a Bíblia, e a Bíblia é como espelho da alma, irmãos. O espelho da tua casa, o espelho de cristal, sei lá de que for, não vai mostrar a sua alma, não. Nem o seu espírito, não é? Se mostrasse, você podia se espantar e sair correndo. Ali só mostra a sua cara, né? Seu rosto, seu corpo, como é que está o seu vestido, seu cabelo, etc e tal, sua maquiagem. Ali mostra.
A gente que é homem, se vai para o espelho e vê como é que está a gravata. De vez em quando eu esqueço de olhar direitinho, a minha gravata fica torta. Oh, meu Deus. Eu já disse a minha esposa, ei, olhe direitinho, porque às vezes o chego está torto. Aí, irmão, deixa eu ajeitar, irmão Linaldo. Porque o espelho só mostra por fora. Mas a palavra de Deus é espelho da alma, é espelho do Espírito. Você lendo a Bíblia, o espelho vai mostrando, olha, tem uma mancha aqui, viu? Na sua alma, tem uma mancha aqui no seu espírito. Olha, aqui não está bem limpo não, aqui está sujo. Aí você se arrepende de Jesus, me perdoa, Senhor, me purifica pelo teu sangue. Se confessarmos nosso pecado, diz a palavra, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 2, versículo 9, se não me engano. Está vendo, meu irmão? Então, a boa consciência é isso, é purificada pelo sangue de Jesus, pela palavra. Outra característica da boa consciência é consciência igualmente pura. 2 Timóteo 1, 3. A gente tem que voltar, né? 2 Timóteo 1, 3. Estamos em 1 Timóteo. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Segunda. 1, versículo 3. Está vendo como a Bíblia ela é uma fonte inesgotável. Todo esse versículo que eu falei até aqui é sobre consciência. Versículo 3, 2 Timóteo 1, 3. Vamos ler? 1, 2. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações. Olha, eu sirvo a Deus desde os meus antepassados, como? Com uma consciência pura, ou seja, com o interior puro. Não é verdade? Eu sirvo com a consciência pura. Isso não é privilégio de Paulo, não. Isso é para todos nós. Nos esforçarmos para alcançarmos esse estado, esse nível espiritual, não é, irmãos? Uma boa consciência, consciência pura, entendeu? Isso é importante demais. Então, consciência igualmente pura. Coração puro é um sinônimo de consciência pura. Aí você vai comigo lá para o Sermão do Monte, em Mateus. Mateus capítulo 5. Fala sobre as bem-aventuranças, não é? São 7 bem-aventuranças, se não estou enganado. Aí vai falando assim. Capítulo 5. Viu? Aí começa bem-aventurados os pobres que choram, os mansos, etc. Versículo 8. Mateus 5, 8. Abra sua Bíblia, irmão, aprenda a abrir a Bíblia. Aprenda a manusear a Bíblia. Olhe, sabe por que os muçulmanos, eles são terrivelmente fortes na sua doutrina, a ponto de matar as pessoas que não querem segui-lo? Porque desde criança, eles sabem o Alcorão. Quando eu estive em Israel, há anos atrás, com minha esposa e um grupo dos irmãos brasileiros, não é? Metade era aqui do Nordeste. Aí fomos ali em Israel, chegamos em Jerusalém, tem lá a mesquita, ali, aquela que tem uma cúpula dourada, né? Aquela é a principal mesquita dos muçulmanos ali em Israel. Então, chegamos naquela mesquita. Você não pode entrar de qualquer jeito. Não pode. Primeira coisa que eu vi lá na porta da mesquita: é proibida a entrada de camisa, regata, de mini saia, de vestido decotado. Estava escrito lá. E vai entrar para você ver uma coisa. Vai entrar para você ver. Um homem entrou. Primeira coisa, lá você não entra sem tirar o sapato.
Era um ônibus com 45 pessoas e tinha mais outros ônibus, e todo mundo teve que deixar o sapato ali, eu deixei o meu também, fiquei só de meia. Aí eu digo, misericórdia, quando eu voltar aqui, será que meu sapato está aqui? Já fica pensando no Brasil, né? Que o Brasil tem muito ladrão, você deixar o sapato pode chegar e não encontrar mais. Tem ladrão, começar lá de Brasília, tem muito, terrível, né? Mas deixei tudo lá, bom, se não encontrar mais o sapato eu compro outro. Aí entramos lá, todo mundo sem sapato. Um homem achou de entrar de bermuda. Estava dito lá que era proibido o homem também entrar de bermuda, short. Aí o homem lá da mesquita disse, aqui não. Se eu para entrar aqui, tem que entrar de modo decente. Aqui é a casa de Deus. E agora, ele estava lá com sua esposa, com o povo. Aí foi com aquela agonia, para voltar do hotel era distante. Aí uma mulher que tinha uma saia dentro mulher tem muita coisa. Uma saia dentro de uma bolsa. Será que ele deixa você entrar botando essa saia? Aí ele botou a saia, o homem disse, pode entrar. O camarada entrou de saia. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte. Primeiro, homem não entra para adorar com as mulheres. Só quem se ajoelha lá, bota o rosto no chão na mesquita, são os homens. As mulheres ficam num lugar à parte. E eu observei uma mulher com um meninozinho pequeno, irmão. Ela sentada no chão, com aquela criança sobre as pernas, e um livrinho na mão, e ela falando para aquela criança, e a criança repetindo. Aí eu perguntei ao guia, ei, o que é que ela está ensinando a criança? O guia disse, ela está ensinando o Alcorão. Toda criança tem que saber o Alcorão. Não tem conversa. Agora os filhos dos crentes, inclusive da Assembleia de Deus, sabem o WhatsApp, sabem as novelas, sabem os filmes, sabem Netflix. Irmãos, olha a consciência cristã. Não é? E agora eu paro para perguntar, como está a nossa consciência diante de Deus na educação dos nossos filhos? Estamos cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz conscientemente? Ensina a minha palavra aos teus filhos, assentado em tua casa, deitando-te, levantando-te, andando pelo caminho. Não, cuidado, irmãos. Um dia Deus vai cobrar de nós. O que é que você fez com meus presentes? Presentes, Senhor? O que é que você fez com meu galardão? Que é isso, Senhor? Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Cuidado com a consciência de pai, a consciência de mãe. Sobretudo nós obreiros, muito cuidado, não é? Então uma consciência, irmão, desse tipo, entendeu? Consciência pura, consciência, não é? Igualmente pura. E essa consciência produz um amor puro. 1 Timóteo 1, 5 a 6. 1 Timóteo 1, vamos lá. Estamos nela. 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1. Diz aqui, 5 a 6. Vamos ver o que diz? 5 a 6, ora, o fim do mandamento é a caridade e o coração puro, de uma boa consciência, do que, desviando-se alguns, se entregaram a contendas. Cuidado, consciência que produz um amor puro, a finalidade da palavra, um bom coração, que produz uma boa consciência. Outra característica, bom testemunho. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 16. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 16. Tudo isso mostrou o que é uma consciência pura, uma boa consciência, uma consciência que agrada a Deus. 1 Pedro 3, 15 a 16. Eu disse 1, 2, todos nós lemos. 1, 2. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados
para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 16. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo, louvado seja Deus. Está vendo? Tudo isso só boa consciência. Como? Santificando a Cristo como Senhor em nossos corações. Aí vem a pergunta agora, para cada um de nós fazer, inclusive eu: Jesus está sendo Senhor em nosso coração? Alguém já disse que o coração no coração tem um trono. E nesse trono só pode sentar uma pessoa, não pode sentar duas. Quem está centrado no trono no seu coração? Quem é Senhor no seu coração? É você mesmo que é o Senhor? É o seu ego? É que reina? É a carne que reina? É o mundo que reina? Não vou nem perguntar se é o diabo que reina, não. Nós somos crentes aqui, creio que ninguém vai ter o coração reinando Satanás no seu coração. Mas no coração do crente que tem uma boa consciência, não tem lugar para outro Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor em nossos corações. Dê glória a Deus por isso. E se Ele é Senhor, meu querido irmão, nós somos servos, devemos nos submeter a Ele. O Pai Nosso que diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Ele é rei. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque Ele é Senhor. Ele é Pai, mas também é Rei. Ele é Pai, mas também é Senhor. Dê glória a Deus por isso. Tem gente que quer Jesus na sua vida só como Salvador. Ele é meu Salvador. Tem gente que adora a Deus como provedor. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Mas quer Deus como protetor. Deus é quem me guarda, maravilha. Mas quando diz, Ele é Senhor da sua vida, aí a coisa complica. Se a pessoa tem Jesus como Salvador, como protetor, mas não tem como Senhor, perde todo o sentido. Porque Ele só é Salvador, Ele só é protetor, Ele só é provedor, se Ele for Senhor da nossa vida. Dê glória a Deus por isso. Ele tem que ser Senhor. Entende, irmãos? Então a palavra de Deus está mostrando isso, não é? 1 Pedro, que ele precisa ser Senhor, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Santificar quer dizer, deixar que Ele produza santidade, porque Ele é santo em nosso coração. Para você santificar a Cristo, você tem que ser santo, meu irmão. Tem que ser santo, minha irmã. 1 Pedro 1,15. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É o que eu tenho dito. Tem crente que é santo na igreja. Menina, é uma santidade. É uma grande santidade, até na aparência. Mas lá fora, nem parece que é uma cristã ou um cristão. Na escola, no quartel, não é? Deus nos guarde disso, irmão. No comércio, não, cuidado, que não existe meio santo, não existe santo só na igreja, não. Santo tem que ser em toda maneira de viver. Dê glória a Deus por isso. Hebreus 12,14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ver se termina esse item da consciência. Olha, irmãos, uma boa consciência, se você tem consciência cristã, essa boa consciência, a sua consciência é sensível à voz do Espírito Santo. Filipenses capítulo 4, versículo 8, vamos lá. Filipenses é antes de Tessalonicenses, antes de Colossenses. Filipenses 4, 8.
É o último capítulo da Epístola aos Filipenses, 4:8. Vamos ler quando disser 1, 2. Filipenses 4:8. 1, 2. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, isso aqui vamos chamar isso aqui da teologia do pensamento cristão, a ética do pensamento cristão. Você só deve pensar, ocupar sua mente com essas coisas aqui, o seu interior, a sua consciência. Você é um cristão verdadeiro, na sua consciência você só deve alugar pensamento que for verdadeiro, pensamento que é honesto, pensamento justo, pensamento puro, amável, de boa fama, e se tem virtude, ou seja, uma consciência sensível ao Espírito Santo. Eu gosto de constar, aqui eu conto esse testemunho, que aconteceu comigo quando eu era secretário de planejamento da Prefeitura de Natal. Deus me deu uma riquíssima oportunidade, um menino, filho de José Lima e de Milza, que tinha uma barraca na feira do Alecrim. Não tinha nenhum político na família, nada. Nunca estudou numa escola particular, porque o pai não podia. Mas meu pai foi meu professor, meu primeiro professor foi meu pai. Ele é que cobrava de mim a carta de ABC e a tabuada. Era. Deus abençoou então, me ajudou, e estudando só em escola pública, fui ser sargento do exército, depois professor da universidade, e sem pedir a ninguém, fui convidado para assumir cargo público. Para a glória de Deus. Eu era secretário de planejamento de Natal, né? E fomos, eu e outros secretários foram para a mesa do senhor prefeito, não é? Para despachar com ele. E ficávamos assim numa sala ali, e ele, no seu gabinete, ele recebia às vezes 2, 3 secretários, atendia um, depois os outros. E teve uma hora que o telefone tocou. Ele disse: Elinaldo, atenda aí. Se for para mim, diga que eu não estou. Vários secretários ali, diga que eu não estou. Mas, irmão, nem pensei 2 vezes, não. Eu não pensei em nada. Eu disse: prefeito, não leve a mal. O senhor pode mandar outra pessoa? Na hora. O senhor pode mandar outra pessoa atender, prefeito? Aí ele, fulano, atenda. O outro levantou-se: não, ele não está não, não está não. Está tranquilo. Porque a consciência daquele companheiro era uma, a minha era outra. Se eu fosse dizer que o homem não me estava, eu estava mentindo. Aí quando chegou a minha vez de despachar com ele os documentos, ele disse assim, ele gostava muito de mim: Elinaldo, eu admiro muito vocês, os crentes, mas às vezes vocês são meio exagerados. Não tem nada demais você dizer que eu não estava. Não, prefeito, o senhor me desculpe, mas é uma questão de princípio meu. Se eu pudesse dizer, não, prefeito, se eu fosse, eu teria dito: o prefeito está, mas não pode atender agora, ligue depois. É isso que eu ia dizer. Mas como ele deu a determinação de dizer que não estava estando, que foi isso? É que eu era melhor do que ninguém? Não, é a questão de consciência. Consciência cristã. Dê glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus. Vamos ler ainda 1 Timóteo 1, 18, 19. Ainda aqui, ó, dentro de 1 Timóteo 1, 18, 19. A gente nem chegou lá ainda, mas está já aqui, né? 18, 19. 1, 18, 19. 1, 2. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites a boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé.
Ou seja, a boa consciência é uma arma, irmão. A boa consciência é uma arma para você vencer todas as coisas que vêm contra você, não é? Então que Deus nos ajude. Nós ficamos só na parte B do versículo, não é? A finalidade do mandamento é um coração puro, uma caridade, uma boa consciência. Pronto. Então, concluímos a análise do que é uma boa consciência. No próximo encontro, se Deus quiser, falaremos sobre as outras partes.